E aí, pessoal, vídeo novo essa semana, na mesma semana essa do Dia Internacional da Mulher, não é mesmo? E para fazer jus a essa data tão importante, né, trouxe aqui quadrinhos exclusivamente desenhados, ilustrados, né, roteirizados por mulheres, né? Presença feminina aí em meio ao meio tão masculinizado, né, dos quadrinhos, né? Mas com certeza se você procurar, tipo assim, quadrinho bom sempre é difícil de achar. Então, tipo, quadrinhos bons produzidos por mulheres são, tipo, tão difíceis quanto, né? Então, eu reparo aqui que eu tenho bem menos nomes femininos na minha coleção, mas mesmo assim, ainda tem muita coisa boa e coisas que colocam muita coisa aí que tá no mercado no chinelo. Então, infelizmente não é uma presença tão vasta ainda quanto nós gostaríamos, mas mesmo assim é uma presença muito marcante, né, nos quadrinhos que temos. Então, começando hoje, eu queria trazer Persepolis. Mentira. Não, vou falar de Persepolis. Se você vem no meu canal pensando que eu vou falar de Persepolis, você tá enganado. Persepolis já tem um filme, tipo, todo ano o povo botando Persepolis em tudo que é rede quando chega no Dia da Mulher. Então, assim, se você não assistiu, se você não gosta de Persepolis, leia, sabe? Vá ver, você não precisa ler, você pode só assistir. Mas, assim, é muito bom, é excelente, fala sobre a adolescência, né? Do jovem adolescente durante a Revolução Iraniana dos anos 70. Então, assim, eu não vou falar dele porque é clichê, mas sinta-se à vontade, é uma grande obra espetaculosa, mas eu sempre tenho aqui no meu canal essa proposta de sair um pouco da curva, não é mesmo? Então trazer aqui coisas que eu, né, tenho a impressão que realmente não se fala e merece ser falado e dar palco aqui. Então vamos lá, a primeira obra de verdade desta vez. Bem, temos aqui Bezimena, da Nina Bunjevac, quadrinista sérvia-canadense. Aqui a gente tem, né, por meio desse traço tão rachurado dela, tão intenso, né, cheio de contrastes aí entre o preto e o branco, sem muitos tons de cinza, uma história sobre um predador sexual. Só que com o diferencial de que ela é contada do ponto de vista do predador, né? É como se você visse Psicose do ponto de vista de Norman Bates. Então, assim, é um quadrinho bem intenso. É um pouco curto, assim, mas como eu disse, muito intenso, e essa qualidade gráfica dele, né, dá pra você passar um bom tempo em cada página. E esse mergulho psicológico mesmo, sabe, cheio de simbolismos fortíssimos, né, e essa virada final aí de você perceber que o tempo todo você estava, né, acompanhando um predador sexual, e não apenas qualquer homem. O louco é depois que você termina, no pós-fácil ela comenta que na verdade a inspiração dela para fazer esse quadrinho parte do fato de que na adolescência dela, na Sérvia, durante a adolescência, ela teve uma experiência de abuso da qual ela conseguiu escapar, qual uma amiga acabou mandando ela para uma espécie de armadilha, assim, né, uma amiga, e ela conseguiu fugir, e quando ela contou para a família dela mandou ela para o Canadá, porque eles não se sentiam mais seguros, né, na cidade onde ela estava, né, e ela fugiu, mas conforme ela cresceu, ela descobriu que outra menina, né, tinha sido pega nessa mesma armadilha, e ela sentia um peso muito grande com ela, consigo mesma, de, apesar dela ter conseguido escapar, dela ter dado a sorte e tal, ter tido uma certa resiliência, ela, ela não conseguiu evitar com que esse ciclo se repetisse, não é mesmo? E aí ela desenha esse quadrinho como uma forma de botar para fora essas emoções e como uma espécie de aviso mesmo à sociedade, né, de como que é importante, tipo, ficar de olho nesses gatilhos, nesses sinais, ouvir as mulheres, ouvir as meninas, né, dar essa atenção aí, atenção não, esse cuidado mínimo, né, sei lá, e de educação dos homens também, tudo mais, mas bem, eu já estou viajando, né, o ponto é que ela sentia esse remorso por saber que talvez se ela tivesse ficado, ela pudesse ter evitado algo assim, mas ela transformou isso nessa obra, né, uma obra muito bem avaliada aí e realmente incrível. Então fica a dica aí, né? Fica também um alerta de gatilho, né? Mas sim trata sobre abuso. Só que você só percebe que é um abuso no final, e aí você meio que liga os pontos e tudo mais. Não é spoiler falar disso, porque é meio que a premissa, né? Tem na contracapa, tem nas análises desse quadrinho, tudo que é canto, então não se preocupe. Aqui temos Degenerado, um quadrinho que eu ouvi falar muito na época que ele foi lançado aqui, né? Da Chloé Rouchaldet, né? Tentando aqui dar o meu melhor nos nomes franceses, porém, basicamente aqui, velho, você tem a história de um casal, né, francês, durante a época da Primeira Guerra Mundial, em que o homem tem que, né, se evadir para
ir para o front. Chegando no front, ele percebe, né, que aquilo ali é um lugar extremamente desumanizado, que ele não vai aguentar mais ficar ali, que né, não tem saída, ele passa um tempo na guerra, mas depois de ver tanta morte, tanta destruição, tanta dor ao redor dele, ele deserda, né, ele faz um ferimento, ele perde o próprio dedo para não ter mais como atirar, mas mesmo assim ficam as suspeitas, né, de que ele tenha feito isso de propósito, ele pode ser preso e morto, né, por ter deserdado. Então ele volta para Paris e encontra com a mulher dele, né, são um casal muito unido, muito afetuoso, como dá para ver, e só que a forma que eles arranjam dele ficar em Paris sem ser encontrado é vestindo ele de mulher, né? Só que cada vez mais essa personalidade feminina dele vai se aflorando e ele vai se descobrindo de uma forma de gênero muito ampla, assim, numa forma muito espectral, digamos, sabe? Né? Lembra muito aquele lance de teoria queer, né? Bem Judith Butler, assim, de você ser um lance meio gênero, né? Ser uma parada bem solta. E ver isso aplicado a Paris dos anos 10, né? É uma parada muito louca, assim. E, tipo, não é só ele, sabe? Ele começa a descobrir outros antros, assim, de pessoas que têm essa sexualidade muito solta e que não se encaixa exatamente em nenhum padrão, né? Eles são chamados de degenerados pelo público. E, bem, tudo vai culminar aí numa grande tragédia que só você lendo para descobrir, né? Mas durante esse meio tempo aí, o relacionamento dele com a esposa dele, né, Paul, e, nossa, eu sempre esqueço o nome da esposa dele, desculpa, vou ter que... Louise Landy. E aí, o relacionamento deles vai ficando cada vez mais tenso, né, conforme ele vai brincando mais aí na corda bamba da vida, se arriscando, entrando aí nos bosques, nos matinhos, né? E a relação chega a tomar conotações até abusivas. Na verdade, se torna uma relação nitidamente abusiva, né? Infelizmente, é aquele tipo de jornada que você acompanha o personagem e você não quer admitir, né? Tipo, não, talvez, será que ele só exagerou numa briga? E não, tipo, ele vai all the way pra ser um merda. Então, próximo da lista, o Muro, Céline, High Point, Frey Point, não sei. Alguns são franceses, outros não. Mas bem, aqui é um coming of age, né, um quadrinho sobre amadurecimento, né, desenhado em preto e branco, um traço bem cheio de contrastes também, e que demonstra um pouco da depressão que a personagem passa, né. É um quadrinho muito sobre a juventude, então ele lida muito com o tema de abandono, né, a mãe dela se divorcia do pai, vaza para Dubai, e apesar dela ser de uma família de classe média, aparentemente até classe média alta, o pai dela não tem uma presença muito forte e ela sente falta, né, desse ambiente familiar, de ter uma mulher, né, uma mãe, para guiar ela na vida, né, com as questões de feminilidade que surgem na adolescência. E aí, a partir disso, ela vai começar a beber, vai se envolver no meio punk, vai desenvolver certas amizades, né, um pouco edgy, assim, um pouco mais arriscadas, mas o que acaba levando ela à perdição são as próprias decisões dela e não os outros, né, e felizmente ela tem uma certa rede de cuidado ali, né, figuras feminilizantes. Existe um simbolismo muito interessante, assim, muito uterino ao longo do quadrinho, dos momentos onde ela se sente mais feliz, mais calma, que é quando tipo, ela tá na banheira e ela se sente envolta pela água quente, sabe? E ela tem uns sonhos em que ela tá com a mãe dela e ela sonha que ela tá tipo, literalmente devorando a mãe dela. E é um pouco sobre isso, assim, é sobre a falta de uma presença maior na vida dela para guiar ela com as questões que vem na adolescência e o mundo, né, que bate na nossa cara de frente nesse período, né, que a gente dá de cara com a vida, muitas coisas, né, muitas vezes pela primeira vez, em várias situações. É uma coisa que eu tenho a ressaltar é que eu acho que no final, assim, a transformar a catarse dela para ser quem ela é bem repentina, assim, apesar de que também acontece algo bem repentino. Então talvez seja um reflexo disso daí. Mas ao contrário de um outro quadrinho que eu quero falar aqui, que é o próximo da lista, eu não tô com ele aqui porque eu emprestei, mas é o Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Esse quadrinho eu tenho que dar um aviso de gatilho com ele também, porque ele tem um começo bem pesado, assim, mas eu acho ele o retrato mais fiel de depressão que eu já vi, tipo, não só no HQ, mas acho que na minha vida, assim, porque ele é muito sutil, sabe? É aquela depressão, não tipo, oh meu Deus, tô me matando, odeio minha vida, mas aquela depressão, tipo, tenho 35 anos, desde o ensino médio, eu vivo de comer Cheetos e ver hentai, e eu basicamente trabalho só o suficiente para eu comer Cheetos e hentai, e eu não tenho intenção nenhuma de seguir com minha vida ou fazer nada que não seja isso. E aí, ao longo desse quadrinho, a personagem vai tendo uma série de realizações sobre esse estado mental dela e diferenciando, né, a dor física da psicológica, entendendo por que ela extravasa a dor psicológica na dor física de se cortar, né? Ela reflete sobre
E aí você começa a ver as pequenas decisões, cara, que fazem a diferença no desenvolvimento pessoal de uma pessoa, sabe? Então, tipo, ela começa a querer se tornar melhor, a querer quebrar esses ciclos. Então, tipo, sabe, ela começa a tomar mais de um banho por dia, sabe? E quando ela começa a tomar mais de um banho por dia, ela começa a se sentir mais disposta. Ela fala, nossa, mais disposta, talvez eu devesse, tipo, dormir no horário certo, sabe? Pra eu não ter que, sei lá, ficar me sentindo um merda o tempo todo. E aí, tipo, ela começa a acordar cedo, e aí, tipo, quando ela começar a acordar no horário mais legal, ela começa a fazer, putz, eu, né, tô meio assim, talvez eu devesse me exercitar, e ela se exercita e ela começa a se sentir bem. E ela começa a fazer, putz, sabe, por que eu tenho esse emprego tão, sabe, eu saí do ensino médio e não tenho perspectiva alguma e, sei lá, talvez eu devesse fazer o que eu gosto, que é desenhar. E aí, tipo, é baseado na experiência autobiográfica da autora, sabe? Que eu não vou lembrar o nome. Que é a Kabi Nagata, né? E aí você vê todo esse desenvolver, assim, de uma pessoa que, tipo, não tinha perspectiva alguma para começar a quebrar esses ciclos e se tornar quem ela realmente, tipo, entende como sendo ela mesma, sabe? E é muito bonito, muito profundo, e apesar deles ter um início muito pesado, assim, sabe? As primeiras páginas deles são muito tensas, na verdade o desenrolar dele é muito agradável, assim, de você ver e acompanhar de forma tão próxima, assim, e íntima o melhorar dela, sabe? Sobre as coisas, sobre a vida. E como que uma coisa meio que vai se encaixando com a outra e tal, e dá uma perspectiva e muda completamente a vida dessa mulher, que culmina com ela escrevendo, tipo, esse quadrinho, sabe? Que é incrível. E deixando uma deixa para uma continuação aí de mais relatos biográficos dela, que inclusive já foram publicados lá fora, mas não aqui no Brasil ainda. O próximo sendo Fun Home, né? Uma tragédia em família da Alison Bechdel. Isso daqui é utilizado até mesmo, né? É um memorando gráfico, como alguns chamam, e é utilizado até mesmo em pesquisas, em TCCs, e fez muita parte, assim, da evolução do quadrinho como um meio de literatura mais acadêmico, digamos assim, porque é uma obra autobiográfica, né? Como disse, um memorando e cheio de camadas, assim, onde a autora Alison Bechdel vai tratar sobre a relação dela com o pai dela, que era um homossexual, né, enrustido ali nos anos 80 e tal. Então, trata muito sobre o lar, né, a claustrofobia do lar, quando você vive com uma pessoa que você não entende muito bem, né, uma pessoa muito fechada e você não sabe o que se passa dentro da cabeça do pai dela, né, o tempo todo. E como que ele descontava as frustrações de não poder liberar essa sexualidade nas filhas, sabe, na feminilidade. E ela, ao mesmo tempo, se descobriu lésbica, né, na adolescência. Então fica esse contraste, assim, de que, tipo, ele implicava a feminilidade dela, mas ela, tipo, implicava uma masculinidade que o pai não tinha, sabe? E esses ciclos, assim. E ela usa muitas referências literárias e clássicas, sabe? Ela fala que ela era a espartana pro pai ateniense dela, né? Ela era bruta, o pai era delicado, né? Ela era a funcional e o pai dela era o esteta, né? Tipo, um voltado para a estética e o outro para a praticidade, para a funcionalidade e tudo mais. E para as questões, né, emocionais, psicológicas que isso gerou tanto no crescimento dela, quanto que ela crê que influenciaram em certos comportamentos do pai dela. É uma narrativa não linear, muito densa, digamos assim, mas que é muito completa, sabe? Isso aqui eu li no começo do ano e só de fazer esse programa eu já tenho vontade de ler de novo, para ter outras interpretações e ter outros caminhos literários, assim. Agora, né, eu chamo aqui a minha querida amiga, a minha irmã de coração, a amiga Liz, que vai falar sobre os quadrinhos da Miss Marvel, né, da Marvel Comics, que eu nunca li, porém sempre ouvi falar muito bem e já tive o prazer de presenteá-la com uma vez, porque sei que ela gosta bastante deles, então chama a Liz. Oi, eu sou a Liz e a convite do Gil eu vou falar de uma das minhas histórias favoritas da Marvel Comics, que é a Miss Marvel. Eu amo essa heroína de paixão e fiquei muito feliz quando o Gil disse que eu ia falar sobre ela, principalmente por ter muita coisa, principalmente por eu me identificar com ela, por ela ser uma heroína incrível e eu realmente queria que ela tivesse mais reconhecimento na Marvel, mas eu entendo por ela ser uma personagem nova. Mas tem muita coisa a debater sobre ela. Primeiramente, quem é a Miss Marvel? Quem é a Kamala Khan? Kamala Khan é uma adolescente que ela vem de uma família paquistanesa, mas ela nasceu aqui em solo americano. Ela nasceu em Jersey. E ela possui um gene inumano em que ela tem a capacidade de mudar o seu corpo. Ela pode mutar ele facilmente. E aí, na trama dela tem muito a questão dela ser uma adolescente,
dela querer, tipo, dela ter todas as responsabilidades com família, escola, religião, principalmente, mesmo a família dela não sendo tão rígida com a religião, sendo mais liberal, ela tem essa obrigação também e tal, obrigação entre aspas. E ela quer curtir a adolescência dela, ela não é uma garota tão popular, ela não tem muitos amigos, e eu acho que eu me identifico um pouco aí. Ela tem toda aquela traminha de adolescente, de querer se encaixar em alguma coisa, e a gente vai acompanhando esse processo. Enfim. Kamala tem um peso enorme na Marvel, principalmente por ela ser a primeira protagonista muçulmana em um quadrinho, e a sua autora também ser uma mulher muçulmana. Agora sobre os quadrinhos e os vilões e os outros personagens. A gente não tem um vilão fixo, a gente tem vários trapaceiros da cidade dela, e a gente tem um inventor, que é um híbrido de um passarinho com um humano, que é o que eu acho que a gente mais aprofunda na história. Também tem um amigo da família, que ela acaba tendo um interesse amoroso por ele, mas depois descobre que ele não é o que parece ser. E eu não acho que isso afeta a história, de alguma forma. Eu acho que a gente vê muito a origem dos poderes dela nessas duas HQs. E pra mim não tem problema, mas enfim. Mas eu não sei das outras revistinhas, das outras HQs, se eles aprofundam em algum vilão específico e tal. Ah, sobre a Capitã Marvel, sobre o nome dela e ter referência com Capitã Marvel, eu acho que serve mais como uma admiração que ela tem por ela, não por ter superpoder, ter o mesmo superpoder e esse mesmo fator genético, mas é uma admiração que ela tem, e aparece a Capitã Marvel em um momento da história e ela pede a bênção e pergunta se pode usar o nome dela. E eu acho isso bem interessante, porque no primeiro momento a única representação que a Kamala tinha era a Capitã Marvel, e ela queria ser como ela achava que pra ser uma super-heroína, ela tinha que ser tipo, linda, loira e tal, mas mostra que não, e eu acho muito bom. E um dos melhores pra mim, sabe? Não tem comparação com ninguém. E eu espero muito ver ela no MCU, futuramente. E é isso, leiam Miss Marvel, e obrigada pra quem assistiu até agora, e acho que é isso. E deem like. Deem like. Sempre quis falar isso, sabe? Bem, voltando aí da nossa participação, da nossa querida colega Liz. Te amo, Liz, você é incrível. Valeuzão pela ajuda com esse programa. Vamos para o próximo quadrinho. Biografia da Rosa Luxemburgo em quadrinhos. Isso aqui foi uma surpresa muito agradável. Eu não vou mentir, eu demorei muito para ler isso. Eu só li porque chegou a data desse programa. E, bem, uma surpresa bem agradável, devo dizer, né? Publicado aqui até com um selo da Fundação Rosa Luxemburgo, né? E escrito e desenhado pela Kate Evans. Não vou mentir, o mérito artístico aqui em termos de desenho não é lá essas coisas, são um bando de caricaturas assim, né? Feitos para parecer com as pessoas de época, mas que como quadrinho assim, ele cumpriu um papel muito interessante de representação histórica e biográfica, sabe? E isso vale muito, né? E faz todo sentido o foco não ser arte, porque é um quadrinho histórico, né? Então a arte seria mais um bônus, mas cumpre seu papel e é ok. Então, assim, é muito legal que desde o começo ele já avisa, tipo assim, a gente fez o máximo para colocar o máximo de citações integrais ao texto de Rosa Luxemburgo, né? E aqui a gente vai falar realmente de forma biográfica, tal como um filme, sabe? Tipo assim, aqueles filmes que o professor de história passa, assim, sobre alguma figura importante. E, assim, um filme bom desse não é que ele vai representar, né, 100% da vida de uma pessoa. Pessoas são muito multifacetadas, para você resumir em um filme só. Até mesmo uma biografia real, né, literária mesmo. Mas aqui eu acho legal que eles fizeram um esforço visível, assim. Muitas citações à obra dela. Um olhar muito completo sobre a vida dela, até o fim e assassinato, né, da Rosa Luxemburgo, com muitos estudos sobre o Capital dentro do próprio livro, sabe? Você tá, no caso do quadrinho, você está lendo sempre nada, começa a ver umas aulas dela apontando umas teorias de citação de Marx. Fala sobre a relação dela com os outros diretores do Partido Socialista Alemão, né? Como que ela, por ser mulher, ela, era mais fácil dela ser seguida, e também os caras do partido também julgavam ela, né, de forma machista. E que talvez até mesmo ela pudesse ter comandado, não uma, mas até várias rebeliões dentro da Alemanha do começo do século XX, e que as ideias dela eram ou ignoradas, ou então eram utilizadas por outras pessoas, né, apropriadas. E também o quadrinho da Margem
para falar da vida amorosa dela, como uma mulher livre, numa época onde as mulheres muitas vezes eram cerceadas por obrigações domésticas ou de família, não é mesmo? E é muito bacana. Existe até uma cena assim que ele vai citando os romances dela, e ela já se envolve com, sei lá, alguns caras durante o desenvolver da HQ. E aí ele até para assim e fala assim, ei, já deu, né? Tipo, já deu pra ver que ela era uma mulher livre, que ela teve muitos relacionamentos. Vamos focar mesmo na vida política dessa figura incrível e continuar, sabe? E aí, então assim, é um quadrinho bem legal. Eu achei muito, né, muito rico, muito cheio. Muitas citações bacanas, e no final dele, ele ainda tem os textos originais das falas, tipo, sabe, tipo, se nas falas você tem o texto original do Russell Luxemburgo, no final do quadrinho ele tem os textos integrais completos, assim, sabe, pra você ler, né? Não os livros, é claro, mas tipo um parágrafo inteiro, certo? Do qual eles separaram alguns, né, períodos. E por último, mas não menos importante, o quadrinho mais bem falado de 2017. Minha coisa favorita é Monstro, da Emil Ferris, que por muito tempo eu lia Emil Ferris. Esse quadrinho, cara, foi comentado, tipo, foi premiado por todo mundo em 2017. E assim, né, não sem razão, né, um quadrinho desenhado aí por ela ao longo de vários anos, acho que desde 2010. E a história de como ela fez ele é muito peculiar. Ela, em 2001, estava no Egito e foi picada por um mosquito, onde ela contraiu febre do Nilo Ocidental. Não me pergunte sobre essa doença que eu não sei. Em tese, ela não tem muitos efeitos colaterais, mas em 20% dos casos as pessoas desenvolvem efeitos malucos. E ela teve uma paralisia fortíssima, tanto tipo da cintura para baixo, quanto na mão direita, onde ela ficou sem desenhar. E aí ela teve de reaprender a desenhar. E no processo dela de reaprender a desenhar, ela fez esse quadrinho incrível, todo desenhado em caneta Bic, como se fosse um relato, né, do diário de uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos, na Chicago dos anos 60, onde ela vê o mundo inteiro como monstros, né, como metáforas para a forma como ela enxerga o mundo. Não monstros assustadores, mas porque ela compreende, né, uma certa natureza gótica da vida, de que cada pessoa carrega seus demônios e expressa eles do jeito que dá, né? Então, a jornada dela como uma menina desencaixada, digamos assim, socialmente, na Chicago dos anos 60. E ainda com questões de sexualidade que vão surgindo aí, né, no início da adolescência dela. Então, esse quadrinho é muito legal, não só pela história, não só pela arte, mas também pela própria trajetória pessoal da Emil Ferris, até publicar ele, que foi um grande sucesso. Para você ter noção, até mesmo quando o quadrinho já estava pronto, prestes a ser publicado, a empresa que ia publicar ele faliu. E um lote dele inteiro ficou preso no canal do Panamá, sabe? E aí, tipo, outra empresa teve que vir, editora, no caso, teve que ir lá, né, tipo, comprar o trabalho da Emil Ferris para publicar de novo, e aí só saiu em 2017. Mas, assim, foi um quadrinho que ganhou o Eisner, que ganhou o prêmio Hugo, que ganhou até o prêmio D'Angoulême, ó, você que quer saber mais sobre quadrinhos. Eisner é Oscar. É aquele filme Green Book, assim, que o cara dá uma choradinha, ganha 3 Oscars e, tipo, todo mundo sai correndo no final. Você quer filme legal, velho, tipo... Dos mesmos vezes que você vai pro Festival de Cannes pra ver os filmes legais dos cineastas modernos, você tem que ir pra Angoulême pra achar, tipo, a nata do quadrinho, sabe? Então, assim, essas são as minhas indicações aí de quadrinhos escritos, ilustrados por mulheres. Com certeza deve ter muito mais coisa legal. Eu trouxe aqui os que eu mais gosto da minha coleção, né? Tem outros que têm presenças femininas, mas que, sei lá, talvez eu não ache tão legais assim. Mas, com certeza, comentem aí, compartilhem com mulheres que curtem quadrinhos. Comentem quais são as mulheres que lhe inspiram nos quadrinhos, né? Quais personagens e quais autoras, né, trazem para você, né, que você sente que fazem boas histórias ou até boas histórias que refletem sobre a feminilidade, né? O que é ser mulher. Então é isso, né? Esse foi o programa de Dia das Mulheres. Espero que você tenha curtido, de dia não, né? Mas da semana, né, do Dia das Mulheres. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, né? Um grande abraço e até a próxima.